Mas como foi dito, nós estamos hoje começando uma campanha, 40 dias no Evangelho de Mateus, uma campanha de quaresma, uma campanha daqui até a Páscoa do nosso Senhor. Nós poderíamos começar num outro tempo, qualquer campanha, mas nós temos um prazo, nós temos um tempo. São 7 semanas que nós vamos estar mergulhados em alguns propósitos, e a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, o tema da ministração hoje é a vida e o propósito de Jesus. Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que nós olhamos hoje, o que nós temos em nossa Bíblia, que chamamos de evangelhos, na verdade, o Novo Testamento, ele é inaugurado pelos evangelhos. Os 4 primeiros evangelhos que nós conhecemos muito bem são os relatos bíblicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu espero que você, como cristão, já tenha lido a Bíblia toda, mas se você não tenha lido a Bíblia toda, que você tenha lido pelo menos o Novo Testamento. Se você não tenha lido o Novo Testamento, eu espero que você tenha lido pelo menos os evangelhos. Mas é impossível alguém que lê os evangelhos que fique sem ler o restante do Novo Testamento, da palavra de Deus, e desenvolver uma vida de intimidade. Mas nesta jornada de 40 dias nós vamos estar focados no Evangelho de Mateus, e nessa introdução eu queria trazer algumas bases para você. A primeira delas, a gente precisa entender quem era Mateus. Quando a Bíblia fala, e que incrível, eu queria ser como Mateus, assim, ter a honra de inaugurar o Novo Testamento. O Novo Testamento começa exatamente com o nome desse cara, Mateus. Ele é chamado também na Bíblia de Levi. Ele era cobrador de impostos, era uma coisa um tanto complicada. Ele se tornou um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas antes disso tudo acontecer, Mateus, ou Levi, ele era visto pela sociedade como um traidor do seu país, da sua nação, porque ele era um cobrador de impostos para Roma. Mateus ele vivia exatamente nessa situação, porque eles entendiam que um cobrador de impostos, ele era judeu, e ele cobrava impostos para Roma. Era como se ele estivesse vendendo ou roubando o seu próprio povo através dos impostos coletados para Roma. Essa é a realidade onde Mateus conhece Jesus, tem uma experiência com Jesus, larga tudo e vem viver com Jesus. A gente conhece muito a história dos outros apóstolos, daqueles que foram chamados lá, quando estavam pescando, eles deixam as suas redes e vão seguir Jesus, mas a gente vai entender que o chamado de Jesus, ele é múltiplo. O chamado de Jesus, ele é um chamado para... Não tem ninguém especial para ser chamado, todos são especiais no chamado de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos entender que foi escrito há cerca de 2000 anos atrás, entre os anos 60 e 70, foi num momento bem desafiador. Tem 28 capítulos, 1071 versículos, dos quais, desses 1071, 505 versículos registram integralmente as palavras de Jesus. Ou seja, ele simplesmente transcreve, ele traz para o papel aquilo que Jesus dizia. E diante desse processo todo, nós precisamos ainda, além desses 505, ainda existem mais 140 palavras de Jesus parcialmente colocadas. 55% do Evangelho de Mateus é focado exatamente em Jesus, no ministério de Jesus, no propósito de Jesus. E aí a gente vai encontrar, talvez seja um dos livros mais pedagógicos, que a gente vai encontrar uma organização pedagógica no Evangelho de Mateus, de uma forma bem interessante, porque ele traz de forma organizada os sermões de Jesus. Os sermões que estão ali de uma forma muito clara para nós.
Os discursos proferidos por Jesus, eles foram colocados, e o Evangelho de Mateus é totalmente estruturado sobre essa sequência dos 5 grandes sermões de Jesus. E a gente aprende sobre a doutrina de Jesus exatamente quando nós ouvimos e vemos e percebemos e recebemos esses ensinos que estão aqui no Evangelho de Mateus. E você vai ouvir muitas vezes essa expressão, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou as demais expressões similares, você vai encontrar muitas vezes em vários capítulos. Nós podemos observar aqui os sermões de Jesus estruturados da seguinte maneira, os discursos de Jesus aqui em Mateus. No capítulo 5, versículo 1 até o 7, até o capítulo 7, 29, o primeiro sermão de Jesus, o famoso Sermão da Montanha. Nesse sermão de Jesus, ele aborda os padrões gerais de comportamento, de ética, do relacionamento entre as pessoas, ou seja, o comportamento, o padrão ético daqueles que querem fazer parte do reino de Deus, precisavam estar enquadrados ali onde Jesus estabelece esses princípios e valores. Às vezes a gente pergunta, como que eu sei, como que eu posso? Vai para Mateus, veja os sermões de Jesus e você vai entender como um cristão deve proceder, como um súdito do reino deve se comportar. No capítulo 10, versículo 1 até o 42, nós vemos o segundo sermão de Jesus, onde ele traz as instruções aos seus discípulos. Ele fala a respeito da proclamação do reino de Deus, aquilo que eles deveriam fazer a partir da Judéia, Samaria e até os confins da terra, e você vai entender essas questões. Mateus 13, de 1 a 53, nós vemos o terceiro sermão de Jesus a respeito do reino dos céus. Talvez é uma das que eu mais gosto, porque quando ele nos transporta nesse entendimento em que está inclusive colocado de forma bem clara da nossa oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Essa é uma perspectiva que a gente precisa ter todo o tempo, uma oração que nós precisamos ter todo o tempo, uma busca contínua e interminável de entender, de fazer com que as coisas aqui na terra, elas sejam como já estão estruturadas no céu. Então, quando nós olhamos, Jesus ele traz de uma forma bem clara, são 8 parábolas tratando da origem do reino, o crescimento do reino, a consumação de todas as coisas, e você vai entendendo realmente o Evangelho de Jesus de uma forma prática, você vai entendendo o Evangelho de Jesus, de como a gente pode aplicar e trazer o reino de Deus para a nossa vida cotidiana. O quarto sermão de Jesus está em Mateus 18, 1 a 35, sobre o caráter dos discípulos, a vida em comunhão, a importância de viver nesse propósito, porque juntar 12 pessoas de temperamentos diferentes, personalidades diferentes, juntar numa caminhada de 3 anos, comer junto, dormir junto, andar junto, ter os desafios juntos, você imagina que o grande desafio da comunhão. Hoje é só você, quem é casado, dá uma olhada o desafio que é o esposo e a esposa numa convivência contínua e diária, os desafios. Isso porque há uma decisão, há uma escolha, há um amor, há uma aliança. Agora você imagina 12 homens de origens diferentes, de personalidades diferentes. Então Jesus vai ensinando, e a partir disso ele vai ensinando também o restante dos discípulos que os acompanhavam, como deveria ser, exatamente como eles deveriam viver em comunhão entre si. Lembrando que todos esses ensinos não estavam focados apenas neles naqueles momentos, eles tinham um propósito da amplitude que todos nós pudéssemos aprender a partir daquilo que ele ensinava no seu processo de discipulado.
E o quinto e último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus é o sermão escatológico do Monte das Oliveiras, que é algo assim fantástico quando Jesus trata do futuro do reino de Deus, quando o reino de Deus será literalmente implantado. Esse é o momento que a gente precisa entender que de Jesus, de uma forma muito organizada e própria, ele ensina como a gente viver a vida cotidiana, como viver a vida dos relacionamentos, como trazer a cultura do céu para a terra, e ele ensina também a respeito de que haverá um fim, e esse fim nós temos que estar preparados quando o reino de Deus virá em poder e grande glória e será amplamente estabelecido aqui na terra. Para mim é um tanto mais fácil às vezes visualizar principalmente esse sermão, que eu já sentei algumas vezes lá no Monte das Oliveiras, pastor Silvano já teve esse privilégio também, e de olhar e dizer, um dia Jesus vai passar por essa porta, um dia ele vai, em Israel um muro e uma porta chamada Porta Dourada. Essa porta hoje ela está lacrada, ela está fechada, e além de fechada, porque ela está do outro lado desse muro, do outro lado da mesquita, do outro lado desse muro, ela está fechada, essa porta, e essa porta ainda, entre essa porta e o acesso, existe ainda um cemitério que foi colocado lá pelos muçulmanos, porque eles também entendem que um dia Jesus vai vir e ele vai descer do Monte das Oliveiras e passar e entrar por aquela porta em Jerusalém, não apenas de forma figurada, mas de uma forma real. Mas há um entendimento bíblico de que os nazireus, os santificados, os separados, alguém como Jesus, um ente santo de Deus, não pode ter contato com mortos, ossos, cemitérios, quem já morreu. Então eles falaram assim, vamos fechar a porta, além de fechar a porta, vamos colocar um cemitério aqui, para a gente impedir que Jesus passe. Entretanto, eles esquecem de uma coisa: quando Jesus de fato vier, nós que estivermos vivos vão estar com ele, os mortos vão ressuscitar para dar conta dos seus atos e todas as coisas. Então, na verdade, pode fazer o que for, na verdade Jesus vai entrar, vai passar, vai realizar e vai fazer todas as coisas. E eu quero estar com ele para observar todas essas coisas, dizer, um dia eu pensei sobre isso, eu preguei sobre isso, e eu esperei que esse dia chegasse. Essa é a expectativa para nós. Quando Jesus fala no seu sermão escatológico, é simplesmente para que algumas pessoas fiquem aí pensando, como é que vai ser? Vai casar, não vai casar no céu? Eu vou reconhecer, não vou reconhecer? Como é que vai ser minha casa? Como é que vai ser? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, como é que vai ser? Eu não sei, sei que vai ser melhor que nessa terra, e a única coisa que eu não quero pagar para ver outros vivendo e eu não. Eu quero estar na eternidade com Jesus. Mas para isso a gente precisa realmente viver o Evangelho como de fato ele é estabelecido para nós. Então, no sermão escatológico, Jesus trata aqui do futuro do reino, e dessa forma ele fala sobre a literalidade da implantação do reino de Deus aqui na terra. E aí, irmãos, talvez uma das coisas que nós mais observemos no Evangelho de Mateus é que no capítulo 22, do versículo 36 a 40, nós encontramos aquilo que nós percebemos ser o resumo e o suprassumo do Evangelho, a essência da nossa vivência e do Evangelho, da vida cristã. Capítulo 22, 36 a 40 de Mateus, nós encontramos o grande mandamento deixado por Jesus, que a partir desse grande mandamento depende toda a lei e os profetas. É a base daquilo que está diante de nós e que jamais podemos esquecer. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro, maior e mais importante de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a ele, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo.
Não é possível a gente amar o nosso próximo sem amarmos a nós mesmos. Por que a igreja? Por que nós focamos muito no processo de cura interior, de você realmente descobrir e ser sarado dos seus traumas, dos seus medos, das suas dores, das suas angústias, de você entender que você é imagem e semelhança de Deus? Por que nós trabalhamos muito nisso? Porque nós somos chamados para amar o próximo. E se eu não me amo, e eu amo o próximo como a mim mesmo, e eu não me amo, como que é o meu amor pelo próximo? A perfeição do Evangelho está nisso. Amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a mim mesmo e amo o meu próximo. E dessa forma, eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E esse é, para mim, o suprassumo do Evangelho para cada um de nós. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, e nos versos 19 e 20, aí vem aquilo que nós estamos trabalhando nesse ano, aquilo que tem sido uma cultura da nossa comunidade, da nossa igreja, que é a ênfase no discipulado, o foco no discipulado. O Evangelho de Mateus é encerrado com o texto-chave da grande comissão que diz para nós: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós vamos ver aqui que o chamado de Deus tem grandes proporções, não apenas para os primeiros discípulos, mas para todos os discípulos de Jesus. Grandes proporções no nosso chamado para fazer discípulos em todos os tempos. Nós vemos Jesus falando sobre o chamado para irmos e conquistarmos outras pessoas, fazermos discípulos para Jesus, pessoas semelhantes a nós, mas só pode fazer discípulos e amar as pessoas aqueles que têm o seu coração arraigado, enraizado em Jesus e no seu propósito. Só pode fazer discípulos aqueles que creem na palavra, vivem a palavra e decidem obedecer a palavra. E é esse tempo que nós estamos colocando aqui nesses próximos 40 dias, que antecedem a Páscoa. Você conta, daqui até a Páscoa nós temos 40 dias. Nós estaremos nesses 40 dias buscando refletir sobre a nossa própria caminhada com Jesus, a nossa jornada com Jesus. Nesse tempo nós estaremos aqui muitas vezes questionando a nós mesmos. Que é fácil você questionar as pessoas. É fácil você questionar por que Deus não fez isso, por que Deus não fez aquilo. É fácil você questionar o poder público por ações que não fizeram. Eu vejo hoje, nesse momento aí dessa tragédia, que nós precisamos continuar orando ali do litoral de São Paulo. Que tragédia terrível. E eu vejo as notícias, tantos questionamentos, questionam coisas e situações. Mas às vezes a pergunta é essa: eu tenho questionado a mim mesmo, eu tenho questionado as minhas atitudes, os meus comportamentos, eu tenho cada dia me tornado uma pessoa melhor, a cada tempo que passa, como eu tenho procedido. Então esse é um tempo de questionarmos a nós mesmos se somos integralmente obedientes àquilo que Jesus tem ensinado para nós. Então, quando eu falo sobre questionar a nós mesmos, é um tempo para a gente lidar com as nossas fraquezas e para buscar mais e mais nele força, para termos nele a solução de cada uma das nossas fraquezas, de cada um dos nossos problemas, de cada uma das nossas necessidades. Sabe por quê? Porque em Jesus nós temos sim, por meio dele, o amém para cada promessa feita do Pai para nós. Por meio dele nós temos a alternativa de entendermos que ele é um Pai para cada um de nós. Nós somos os seus filhos. Então nós queremos nesse tempo aprender a praticar o perdão, a viver o perdão, a perdoarmos ao nosso próximo, restaurarmos os nossos relacionamentos. Nesse tempo até a Páscoa, chegarmos na Páscoa zerados. Será que é possível? Será que é possível? Zerar uma vida inteira? Claro que é. Claro que é. Basta uma decisão.
Basta realmente a gente estar focado e comprometido com um objetivo, zerar as situações, sabe, zerar aquilo que realmente precisa nos seus propósitos. Eu me lembro que em 2022 eu tive um ano muito turbulento, muitas coisas, situações e tal, e eu coloquei um objetivo no meu coração que até o final de 2022 eu precisava zerar as coisas nos relacionamentos, tudo que tivesse pendência, que eu tivesse conhecimento, que dependesse de mim, eu ia zerar. Era 31 de dezembro, 3 horas da tarde, uma reunião de umas 3 horas por aí, 3 horas e meia, eu consegui zerar, numa reunião de família, uma reunião difícil, uma reunião intensa. Eu digo para vocês, zerei, sabe? Eu quero dizer para você, não é fácil, olho no olho, lágrimas, assumir responsabilidades sobre falhas, sobre erros, confrontar, muitas vezes não é fácil, quando você às vezes tem que expor algumas coisas que você pensa a respeito disso, mas eu estou dizendo por experiência própria, é possível zerar os relacionamentos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é só para não perder o costume, é possível zerar os relacionamentos. Zerar de ofensas, de mágoas, de rancores. Eu queria fazer um desafio nessa campanha, que nós estivéssemos orando, buscando, intencionalmente. Nós vamos encontrar algumas coisas aqui nesse tempo da palavra que vai nos levar nessa direção. O Senhor vai nos ajudar para que possamos ser testemunhos, para que possamos testemunhar a transformação de Deus sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso caráter, sobre o nosso temperamento, sabe, a nossa própria personalidade, estar submetida à ação do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós precisamos, isso que queremos nesse tempo. E é nessa introdução a respeito dessa campanha de 40 dias, eu quero dizer para você que nós temos a expectativa de que sejamos aperfeiçoados em amor, moldados como filhos e capacitados para fazermos discípulos. Aperfeiçoados em amor, moldados como filhos e aperfeiçoados para fazer discípulos. Esse é o foco, esse é o objetivo que nós temos para que em qualquer lugar aonde nós estivermos, nós venhamos fazer a diferença. Que nessa jornada de 40 dias até a Páscoa, haja sensibilidade no nosso coração ao Espírito Santo e aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Deixa eu dizer para você, nós temos uma estratégia, nós temos uma meta. Não é só você vir aos domingos e receber uma palavra, ir para a semana, ver o que eu faço. Eu quero desafiar você a fazer parte dos jejuns. Cada semana nós vamos ter um jejum coletivo, que a gente vai estar jejuando junto. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que gosta de café aqui? Levanta a mão. Tem gente que não gosta de café aqui? A única coisa que eu tenho certeza de comida que vai ter no céu é café, pastor. Café vai ter no céu, só pode. Mas deixa eu falar uma coisa, essa semana nós vamos entregar o nosso café para Jesus. Se você não toma café, você entrega a bebida que você mais gosta durante a semana, mas essa vai ser a semana de segunda até o próximo domingo. Domingo é sempre livre, né? Nós vamos entregar esse propósito. Quero desafiar você, mas qual é o propósito dos jejuns? Nós vamos fazer esses jejuns com o propósito de entrega, de estimular a nossa fé, de nos desafiar na nossa disciplina, de nos aperfeiçoar na intimidade com Deus. Quem sabe você vai fazer nesses 40 dias um voto espiritual específico, algo que venha realmente mover o seu propósito. A ideia é a consagração, estar exposto ao Espírito Santo, dizer: eu quero experimentar um milagre, eu quero fazer parte do milagre, e uma das coisas que eu preciso é disciplina para cumprir o meu propósito. Porque é o seguinte, irmão, jejum não muda Deus. O nosso jejum não muda Deus.
O jejum muda a gente, transforma a gente. O jejum, ele faz a gente olhar para dentro de nós, faz a gente descobrir que a gente é mais capaz e mais forte do que a gente imagina em algumas coisas, em algumas situações. Eu tenho pessoas que falam assim, jamais, se eu não tomar um cafezinho de manhã, chega meio-dia, eu estou com dor de cabeça. Irmão, oferece essa dor de cabeça para Deus. Toma uma Novalgina, toma qualquer coisa, mas quando você vai ver que a hora que o seu corpo começar a desintoxicar, você vai ver que a coisa vai ficar boa. Está falando aqui para vocês quem gosta demais de café. Eu tomo umas 2 garrafas de café por dia. Gosto de bom café e graças a Deus aprendi a tomar sem açúcar também. E diante dessas coisas, um verdadeiro milagre vai acontecer. Eu encorajo você a manter uma elevada expectativa nesse tempo. A vida e o propósito de Jesus. O plano perfeito do Pai entrega para nós a ideia de um propósito extraordinário de Deus para a nossa vida. Você está com a sua Bíblia aí? Abre comigo em Mateus, capítulo de número 3. Eu quero ler rapidamente esse texto com você. Mateus 3. A partir do versículo 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de carmelo e um cinto de couro, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região da volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com qualquer uma dessas pedras que surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, e depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Sim, é essa a palavra de Deus para nós. Quando nós vemos a entrega completa de Jesus para uma vida semeada e movida pelo Espírito Santo, que já tinha sido, inclusive, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Quando nós vemos Jesus entregar a sua vida em favor de um mundo caído e sem esperança, esse mundo caído e sem esperança recebe um presente que é Jesus para trazer a redenção de todos os nossos pecados. É por isso que o Evangelho é cristocêntrico, a nossa vida precisa ser cristocêntrica. E que nós vamos aprender algumas coisas básicas e fundamentais para sermos discípulos de Jesus. A primeira delas é o arrependimento e a nova vida. A vida e o propósito de Jesus foi para nos trazer o arrependimento e uma nova vida. Ele dizia assim, Mateus 3, 2 a 6,
Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. E as roupas de João Batista eram feitas de pelo de camelo, usava cinto de couro na cintura, os seus alimentos eram gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados. Quando nós vemos Mateus iniciando aqui, falando sobre o Evangelho de Jesus, ele introduz exatamente essa ideia da pregação do batismo de João Batista. Ele mostra exatamente os eventos ligados a esse processo. O ministério de João Batista, ele tem um plano, ele desempenha um importante papel no plano da redenção, porque João Batista vem pregando o arrependimento dos pecados, ele vem pregando a nova vida, a nova história, o batismo, antes mesmo de Jesus chegar. E quando Jesus vem e diz, eu quero, como agora nessa figura, como eu venho representar cada ser humano nessa terra, eu também, para cumprir toda a justiça, eu preciso ser batizado. A gente entende que o batismo é o batismo do arrependimento, que as pessoas se batizam porque elas se arrependem, confessam seus pecados e tem essa ideia de ser lavado para uma nova vida. Jesus, ele nunca pecou, ele nunca falhou, mas ele veio no nosso lugar para tomar sobre si os nossos pecados. Esse é o plano redentor. Então, arrependimento é a chave, é esse significado que no grego é metanoia, essa mudança completa de vida, de comportamento, aquilo que muda a nossa história, uma ampliação da nossa mente. Quando uma pessoa se arrepende, ela passa a ver a nova vida, ela passa a ter a nova vida, ela passa a ver a vida de uma forma mais ampla, não como uma perspectiva, um ponto de vista humano, mas debaixo de uma perspectiva do céu para a sua vida, porque agora ele começa a entender que o pecado faz separação entre o homem e Deus, entre o homem e as promessas de Deus, e dessa forma é importante esse processo, voltar para Deus. Arrependimento não é apenas ampliar a mente, mas é mudar a sua atitude diante de Deus e da vida. Arrependimento não é apenas mudar a mente, mas é mudar a nossa atitude diante de Deus. E quando nós mudamos a nossa atitude diante de Deus, nós começamos a cumprir o propósito de Deus. A vida e o propósito de Jesus, em segundo lugar, foram para nos trazer sentido acima da religiosidade. Eu gosto tanto de ver Jesus gastou mais tempo combatendo a religiosidade do que combatendo outras coisas. O tempo todo Jesus estava falando contra a religiosidade, que é simplesmente práticas de obras mortas. E quando ele viu, Mateus 3, 7 a 9, que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês, João Batista dizendo, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Eu digo, destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Os judeus religiosos, eles tiveram sempre a ideia de serem mais especiais do que o resto de toda a criação. É fato que Deus os escolheu num primeiro momento para revelar exatamente o seu plano, o seu propósito. Mas a palavra mesmo diz que aqueles que ele escolheu, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, os que eram seus, mas os seus não o receberam, e sabemos como é que terminou, eles mesmos crucificando Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus através de Jesus Cristo.
E João Batista já dizia assim: que adianta vocês estarem dizendo, sou filho de Abraão, eu tenho uma promessa, eu sou da linhagem. Ele olha assim, até dessas pedras, se Deus quiser, Ele faz suscitar filhos de Abraão. Agora Ele diz, se vocês querem realmente serem filhos de Abraão, filhos de Deus, precisam manifestar um fruto digno de arrependimento. É isso que eu quero dizer para você. Nós vivemos uma geração de crentes nesse tempo nominais, meramente nominais. Gente que diz, sou crente, sou cristão, vai na igreja até, às vezes até pratica os princípios, entrega o dízimo, faz parte de uma célula, alguma coisa, mas não deixaram o Espírito Santo trabalhar na sua vida e para trazer a mudança, e não manifestam o fruto digno do arrependimento. Os fariseus, os saduceus, eram religiosos, que eles conheciam muito da lei, conheciam muito da Bíblia, a tradição dos anciões, muitas coisas desse tipo, mas havia uma questão: apesar deles conhecerem a Bíblia, apesar deles fazerem jejuns, apesar deles estarem com as vestimentas sempre mostrando, querendo mostrar para os outros que eles eram crentes, eles tinham comportamentos malignos, eles tinham muitos comportamentos mundanos, porque eles eram dados a resolver tudo de modo político, eles eram dados muito à corrupção e outras coisas mais. Além disso, a teologia deles negava a ressurreição de Jesus, negavam os anjos, negavam os espíritos e tantas outras coisas. E vem Jesus e confronta todas essas situações. Jesus, Ele não veio restaurar uma religião, porque não foi isso que foi perdido no Éden. No Éden não havia religião. Quando Deus criou o homem, no Éden não havia religião, havia relacionamento. Deus não criou o homem para uma religião, Deus criou o homem para o relacionamento. Jesus não veio para restaurar uma religião, Jesus veio para restaurar um relacionamento que tinha sido perdido, ofuscado por causa do pecado. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. É forte, mas é verdadeiro. Deus abomina a religião. Deus abomina a religiosidade. Deus não aceita um culto meramente sem que o coração esteja nele. É importante a gente entender esse processo na nossa vida e no nosso coração. Sabe, quando existem alguns rituais no templo, uma liturgia que às vezes é mais centrada nas pessoas do que centrada em Deus, isso ofende a santidade de Deus. Toda a liturgia, tudo que nós fazemos aqui, seja as danças, seja a música, seja o louvor, tudo que nós fazemos deve estar sempre focado em honrar a Deus. Nós estamos celebrando os 40 anos, começamos a celebrar os 40 anos, mas isso não é honra para nós, tudo é dele, por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. Nós precisamos ter esse entendimento. A religião, ela tem o costume de colocar pessoas, colocar títulos acima de todas as coisas. Não, Jesus vem e quebra tudo isso, porque a religião acaba se tornando um obstáculo para a redenção, porque o homem não consegue praticar todos os rituais. Aí Jesus vem e fala: basta crer no meu nome, arrepender-se dos seus pecados, ser batizado e crer no Senhor Jesus, e toda a sua casa vai ser salva também. É exatamente essa facilidade de encontrar esse caminho, é essa a solução que Jesus tem para nós, dizendo em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A vida e o propósito de Jesus foram também para trazer juízo sobre a humanidade. Mateus 3,10, que nós lemos aqui, diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O pecado atrai a ira de Deus. Vou repetir: o pecado atrai a ira de Deus. Aí talvez você pergunte assim: mas aonde fica? Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Cada coisa no seu devido lugar. O pecado atrai a ira de Deus porque ofende a sua santidade. Nós não fomos projetados para o pecado, nós fomos projetados para viver em santidade. É aí que entra Jesus. Entra Jesus nos oferecendo a oportunidade do arrependimento,
da mudança de comportamento, da mudança da nossa vida, nós vemos então esse processo na nossa vida, no nosso coração. Por isso que a principal figura do Evangelho é a cruz. A principal figura do Evangelho é esse entendimento, e John Stott diz assim: quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Ou seja, a cruz é Jesus falando assim: alguém precisava levar esses pecados, e eu tomo sobre mim, mas agora você precisa receber uma veste de arrependimento, uma veste de santidade sobre a minha vida. E Paulo ensina em Filipenses 2, 5-8, dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, pois era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você: o pecado é grave. É importante a gente entender que o pecado tem juízo sobre si mesmo. Pecar é algo ruim, tem uma medida de juízo. A própria natureza do pecado atrai para si esse juízo. O pecado é uma agressão não apenas a Deus, mas à nossa natureza. Nós fomos criados por Deus para ser santos. Deus nos criou de forma perfeita. Então, quando eu permito que o pecado se torne algo rotineiro na minha vida, eu estou agredindo a mim mesmo. Então, pecar faz mal. E isso é importante. A primeira coisa que eu preciso entender é que 100% das doenças, enfermidades, tudo que nós temos na nossa vida, tudo de errado que acontece no mundo é por causa do pecado. A gente precisa ter esse entendimento todo o tempo. E o pecado também traz da parte de Deus o juízo. Deus julga o pecado. A ira de Deus não está sobre o pecado, porque a ira de Deus está sobre o pecado e não sobre o pecador. Deus ama o pecador, e é por isso que Ele oferece a possibilidade do arrependimento. É por isso que Ele oferece a oportunidade de poder ter uma mudança. Então Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e por amar o pecador Ele enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Agora, como que eu vou me colocar diante disso? Eu vou simplesmente desconsiderar o sacrifício de Jesus? O pecado exige juízo, pois ofende a Deus. E é por isso que Jesus, em sua primeira vinda, veio anunciar a salvação. E Atos 17:30 diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois está estabelecido um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos a Jesus. O arrependimento nos conecta à entrega de Jesus por nós. A vida e o propósito de Jesus foram também para nos trazer a acessibilidade, a santidade e ao poder. Eu os batizo com água para arrependimento, mas de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com espírito e com fogo. João Batista falando a respeito de Jesus. Santidade. Me ajuda, Edson. João Batista anunciava que o seu batismo era sobre arrependimento, mas que viria Jesus para batizar a humanidade com o Espírito Santo e com fogo. E o que seria isso? Aqui há um prenúncio do anúncio do Pentecostes, do que aconteceu na visitação daqueles homens que estavam ali em Jerusalém. É importante a gente entender algumas coisas, e eu queria rapidamente, nesses meus 4 minutos que eu tenho para terminar, dizer para vocês o seguinte: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa, estava sentados e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo veio para nos habilitar para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das figuras do Espírito Santo é a água. O que nós precisamos entender também é que, a partir de nós recebemos Jesus, nós tomamos e nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a água também significa purificação.
Quando a gente vai falar de santidade, se a gente olhar para uma água purificada, uma água pura, você vai entender exatamente esse propósito. Nós fomos chamados para sermos batizados, para nos tornarmos como essa água límpida, para que nós pudéssemos viver debaixo desse propósito de Deus para a nossa vida, no nosso coração. A santidade não está longe de você, porque Cristo Jesus não está longe de você. A santidade não é impossível para você, porque a santidade está dentro de você e o que você precisa é manifestar ela. Eu queria só aqui fazer uma representação aqui sobre o que o pecado faz conosco. A pessoa, pense você como você fosse esse vaso, e puro, límpido e purificado. Aí você começa a pecar, cometer algumas atitudes, fazer algumas coisas que ofendem a Deus, isso com relação ao seu comportamento com as pessoas, com relação ao seu comportamento com Deus, com relação ao comportamento com a sociedade. Uma das coisas mais terríveis que existe é a desobediência, e é por causa da desobediência de Adão, de Eva, por causa da nossa desobediência que entrou o pecado no mundo, e dessa forma o que acontece? Aquela água límpida, pura, ela agora está contaminada pelo pecado. Se eu dissesse para você, eu acho que você nem sabe o que é que está aqui para representar isso tudo, mas se eu dissesse para você, alguém quer beber dessa água aqui? Antes, se eu oferecesse um copo de água para você, se você tiver com sede, você vai querer beber aquela água. Aí eu pergunto para você também, você quer andar do lado de uma pessoa santa ou de uma pessoa pecadora? Eu não estou dizendo, eu estou dizendo pessoas que estão cometendo e na prática contínua do pecado, é nesse sentido, porque todos nós somos pecadores. Se você puder escolher andar do lado de uma pessoa correta, que vive os planos e os princípios de Deus, ou você quer caminhar do lado das pessoas que quebram regras, que quebram princípios, que quebram a lei de Deus? É aqui que nós precisamos entender, é que Deus nos fez como a gente estava antes, mas Ele não se conforma de que a gente permaneça assim. Quando Ele envia Jesus para mudar a nossa estrutura novamente. Ele envia Jesus para que você não fique mais marcado, manchado pelo pecado ou qualquer outra coisa. Ele envia Jesus para fazer exatamente o que vai acontecer aqui. Ele envia Jesus. E através do seu sacrifício, através do seu ministério, através do seu chamado, alguma coisa começa a acontecer e de forma progressiva. A santificação, ela é algo progressivo que vai acontecendo na nossa vida a partir de uma decisão. E aí de repente Jesus vem, Ele entra na nossa vida, através do seu sangue purificador, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eita, se eu tivesse sentado aí, se eu tivesse com as mãos vazias, eu tinha feito alguma coisa. É isso que Jesus faz por nós, é isso que Ele faz, e eu quero dizer para você, e aí você fica puro de novo, santificado de novo debaixo desse propósito. Agora, você quer ver uma coisa? Aceitar Jesus, passar pelo batismo, se tornar um cristão, se tornar um praticante do Evangelho, não diz que você não vai mais ser assediado pelo pecado, não diz que você nunca mais vai voltar a pecar, mas quando você tem Jesus na sua vida, e o arrependimento é uma prática contínua, você vai ver uma coisa, pode voltar a pecar, pode acontecer algumas outras coisas, algumas situações, mas você vai ver o trabalhar de Jesus contínuo dentro de você, o tempo todo, fazendo com que você não se conforme mais com o pecado. Pode vir as lutas, as dificuldades, os pecados, e você vai perceber que às vezes nós estamos manchadinhos por algumas coisas, mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e aí nós vamos para a santidade de novo, e quando Jesus está diante de nós, de repente a gente é manchado de novo, e aí de repente essas manchas vão novamente se derretendo, porque agora nós temos Jesus dentro de nós, agora Ele já purificou a nossa vida, agora Ele já purificou o nosso coração,
E agora, mesmo que venham os pecados, os erros, as dificuldades, nós somos limpos, purificados de novo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que nos redime de todo o pecado. Sim, quando você entrega a sua vida para Jesus, torna-se mais difícil pecar. Sabe por quê? Porque você decidiu viver em santidade. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você agora começa a fazer a vontade de Deus. E é por isso que, para terminar essa palavra, eu vou dizer para você, a vida e o propósito de Jesus foi para que através disso nós pudéssemos ter a intimidade com Deus. Um relacionamento de intimidade com Deus. Jesus veio da Galileia para ser batizado por João ali no Jordão. João tentou impedi-lo, mas ele disse: convém que se cumpra a justiça de Deus. Eu vou passar por isso. Jesus precisava batizar-se? Não. Ele nunca pecou, mas ele disse: eu quero dizer que em todas as coisas eu me torno semelhante a vocês. Em todas as coisas. Para mostrar para cada um de nós que, cumprindo toda a justiça, aquele que era consagrado a Deus, aprovado por Ele, que foi demonstrado na descida. Imagina, o batismo termina e o Espírito Santo desce e diz: esse é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. E essa é a palavra que todos os santificados recebem de Deus. Não era só Jesus, o Filho amado. Em Jesus nós nos tornamos filhos amados. E hoje, aqueles que recebem Jesus, aqueles que formam aliança com Ele, se tornam esse Filho amado. Aqui tem uma representatividade muito importante. Tem muita gente que fica resistindo para descer as águas do batismo. Tem muitas pessoas que falam: um dia, quando eu estiver preparado e tudo mais. Eu quero dizer para você, por que você precisa se batizar? Para que depois, mesmo com as lutas, os pecados, as situações, você não se contamine de novo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque Ele nos justifica. Ele tem esse propósito. Sim, Jesus, mediante o seu batismo, se identificou conosco, dizendo para nós, mostrando. João Batista, ele tinha o batismo do arrependimento para os pecadores, mas para Jesus era para mostrar esse propósito. Hoje é dia de você tomar uma decisão pelo batismo. Hoje é dia de você dizer assim: eu vou realmente entrar nesse processo. Se Jesus desceu às águas, quem sou eu para ser diferente de Jesus? Se Jesus foi ao Jordão, se Jesus foi até aquele momento, Ele se humilhou nesse processo, quem sou eu? Então, esse relacionamento de intimidade com Jesus leva você a cumprir a vontade de Deus e a viver a paternidade de Deus para aqueles que o buscam. Jesus, ao ser batizado, Ele diz: esse é meu Filho amado, esse é meu Filho amado. O relacionamento eu estou sem aliança. Ixi. Vou botar o anel do outro lado assim. Pronto, está resolvido. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Fica em pé, irmão. Quando Jesus Cristo cumpriu a vontade do Pai no seu batismo, Ele ouviu aquilo que o credibilizou. Quando Jesus cumpriu a vontade do Pai no seu batismo, Ele estabeleceu o seu propósito. O Antigo Testamento, ele termina de uma forma dramática. O Antigo Testamento termina como que a esperança tivesse morrido. Há uma declaração dizendo assim: o homem não consegue cumprir a lei de Deus, o homem não consegue praticar, o homem não consegue se voltar para Deus. Mas há também uma palavra em Ezequiel 36, 26, diz: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês. E levarei vocês a seguirem segundo os meus decretos e obedecerem às minhas leis. A vida e o propósito de Jesus ressignificam a nossa vida e a nossa história. A sua vida e a sua história é ressignificada a partir do momento em que você começa a se mover numa intimidade com Deus, num propósito com Deus. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro que vai estar com vocês para todo sempre, é o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, e vocês têm o Espírito com vocês. Eu quero convidar você nessa manhã a receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Eu quero convidar você a dizer: Jesus, eu quero viver uma nova vida, uma nova história de intimidade contigo, de santidade.
Eu quero dizer para você que essa jornada desses 40 dias, elas nos levarão a experimentar milagres extraordinários no físico, na mente, na família, nas finanças. Mas o maior milagre que nós podemos ter e participar na nossa vida é o milagre da salvação, é o milagre do perdão dos pecados, é o milagre da nova vida. Põe a sua mão sobre o seu coração.